Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer compartilhar com vocês a palavra de Deus. Você conhece a parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus capítulo 25? Você sabe quando Jesus contou, por que Jesus contou esta parábola e quais as implicações que ela tem hoje para a nossa vida? É isso que nós veremos neste vídeo. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30, Jesus contou aquela que nós conhecemos como a parábola dos talentos. Jesus está ali num contexto onde ele está falando da sua segunda vinda, do julgamento, do juízo final. Esse é o contexto em que Jesus narra esta parábola. A parábola fala de Jesus, fala dos tesouros que o Senhor Jesus depositou em nossas mãos. Também fala sobre a nossa responsabilidade com relação aos tesouros colocados em nossas mãos e a prestação de contas que nós faremos com o nosso Senhor. Eu e você, servos do Senhor Jesus, temos em nossas mãos tesouros dados pelo próprio Senhor, mas não apenas tesouros materiais. Também nós entendemos que a parábola trata de tesouros espirituais, tais como a palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro em nossas mãos e nós precisamos trabalhá-la para que ela alcance milhares e milhares de vidas. Outro exemplo de um tesouro espiritual é o próprio Espírito Santo, que o Senhor deu a cada um dos seus discípulos para que ele nos conduza na nossa jornada, nos oriente e nos encha de dons e com o seu fruto espiritual. Os dons espirituais é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de desenvolver o nosso ministério com excelência para a glória de Cristo. O fruto do Espírito é ele moldando o nosso caráter para que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. O Senhor voltou para o Pai, mas Ele não nos deixou desamparados. Ele nos deu os seus tesouros para que nós estejamos abastecidos e possamos trabalhar para a sua glória. Mas veja que o texto continua dizendo: a um deu 5 talentos, a outro 2 e outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Eu quero chamar a sua atenção que talentos aqui não é habilidades, como muita gente pensa. Talentos aqui é uma linguagem comercial. Um talento é equivalente a cerca de 35 quilos, sendo ele de ouro, de prata ou de bronze. Então notem que cada um desses servos recebeu uma fortuna. Ele distribui conforme a capacidade. É o que está no texto, conforme a capacidade de cada um. Depois que Jesus partiu e deixou seus tesouros em nossas mãos, ele conta na parábola aquilo que cada um faz com os tesouros que ele depositou em nossas mãos. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondendo o dinheiro do seu senhor. O que recebera 5 talentos, perceba que ele foi ativo, ele trabalhou com zelo, com afinco e logo prosperou para a glória de Deus. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos, ele trabalhou de maneira firme, dura e também multiplicou os tesouros do seu Senhor. Isso fala muito com relação às oportunidades que Deus nos dá. Quando nós precisamos abraçar as oportunidades, nos empenhar
naquilo que Deus está nos proporcionando para que nós possamos produzir para a glória dele. Mas, do outro lado, existia um servo negligente. Ele cavou uma cova e enterrou o dinheiro do seu senhor. Ele não trabalhou, ele não se esforçou, ele não teve zelo, ele foi negligente. E por isso o dinheiro na mão dele não rendeu. Por isso os bens do seu senhor não multiplicaram. Porque crescimento é fruto do trabalho, não é fruto da omissão, não é fruto da preguiça. Crescimento é fruto do trabalho. Nós precisamos entender claramente isso. Veja que cada um teve a oportunidade dada pelo seu Senhor, teve recursos dados pelo seu Senhor e teve tempo para trabalhar os recursos dados pelo seu Senhor. 2 trabalhou e 1 não. E aí o Senhor Jesus trata na parábola sobre a volta do Senhor e a prestação de contas. Vejamos então o que diz a palavra. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O nosso Senhor, que foi para o céu, voltará. E ele cobrará de nossas mãos o trabalho. Ele cobrará de nossas mãos o fruto para a sua glória. Mas, sendo ele justo, ele não cobrará de você aquilo que ele não lhe entregou. É claro que ele não esperava receber 10 talentos daquele que ele tinha dado apenas 1. Ele esperava apenas que ele tivesse trabalhado, que ele tivesse gerado, frutificado. O Senhor não cobrará aquilo que ele não nos entregou, mas aquilo que ele nos entregou, ele pedirá contas. Quais as lições práticas que nós podemos aprender com esta parábola? O que o Senhor Jesus estava falando nesta parábola? O que ela significa para mim e para você? Em primeiro lugar, essa palavra mostra que existem servos que aproveitam a oportunidade dada pelo seu Senhor. Em segundo lugar, essa parábola mostra que os servos que trabalham com fidelidade serão elogiados pelo seu Senhor, pois ele disse: muito bem, servo bom e fiel, tanto para aquele que multiplicou os 5 talentos, como para aquele que multiplicou os 2. Para ambos, o Senhor Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel. Esta parábola nos mostra também que existem servos que enterram a oportunidade dada pelo seu Senhor. É o caso daquele que recebeu um talento, que enterrou. Foi uma oportunidade que ele deixou passar. Ele tinha tudo para frutificar no reino de Deus, mas ele se acovardou. Ainda essa parábola nos mostra que os servos infiéis no trabalho do Senhor, serão rejeitados pelo Senhor, pois aquele servo infiel ouviu duras palavras do Senhor, servo mau e negligente. E ele termina dizendo que esse servo foi lançado fora nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Veja, queridos, que o Senhor é generoso e recompensa os servos que trabalham de maneira fiel na sua obra. Nenhum de nós está trabalhando em vão. Todos nós, trabalhando no reino de Deus, seremos por ele recompensados. Mas o Senhor punirá a infidelidade. Os servos infiéis não alcançarão o benefício do Senhor. Esse é o grande alerta, que nós precisamos ser diligentes para com a obra de Deus. E eu quero concluir dizendo 5 coisas para vocês. Esta parábola mostra que o nosso Senhor é generoso e dá-nos dos seus tesouros. Segundo, esta parábola mostra que precisamos zelar, trabalhar e multiplicar os tesouros depositados em nossas mãos. Terceiro, esta parábola mostra que o nosso Senhor pedirá contas dos tesouros que nos entregou. Quarto,
Esta parábola mostra que o nosso Senhor elogia e recompensa os servos fiéis. 5. Esta parábola mostra que o nosso Senhor rejeita e pune o servo infiel. Jesus pôs tesouros nas minhas mãos, nas suas mãos. O que nós temos feito com eles? Quer sejam eles materiais ou espirituais, é tudo para a glória dele. Nós precisamos desenvolver um trabalho de maneira que ele frutifique, para que quando o nosso Senhor voltar, nós lhe apresentemos os frutos. Nós precisamos trabalhar diligentemente na obra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.